Está começando mais um Instruído na Verdade. Nós estamos dando início a mais um Instruído na Verdade, na nossa série Salmos e Provérbios. E no episódio de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos estar trabalhando no livro de Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Nós temos aqui algo da parte de Deus para compartilhar com os amados. Amém? Vamos logo para a nossa leitura? Provérbios 6, a partir do versículo 12, que diz assim: o homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repetidamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Aí entra o versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são essas 7 coisas? Vamos lá. Continuando. No 17, versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, nós temos uma listagem do que Deus odeia. E qual é a problemática disso? É que se Deus odeia, isso nos afasta dele. Nós temos duas opções aqui importantes. Primeiro, é agradar a Deus, ser amigo de Deus, fazer aquilo que apraz a vontade de Deus, seguir o caminho de Deus. Nós falamos um pouco disso nas outras aulas, falando dos salmos. Porém, o texto aqui traz uma listagem do que Deus odeia. E ainda acrescenta que o sétimo item dessa listagem, ele abomina. Ou seja, nós vamos aprender o que nós não podemos fazer para que Deus não venha nos odiar, ou melhor, odiar as nossas atitudes. Porque Deus, ele ama o ser humano. Porém, ele odeia o pecado, ele odeia o erro, ele odeia as atitudes contrárias à vontade dele. E aqui nós temos uma lista daquilo que ele odeia. Então, vale a pena estudar. E esse vai ser o assunto desse nosso momento aqui de aula, do Instruindo na Verdade, que tem como objetivo te instruir na verdade, na palavra de Deus. Então vamos para o primeiro ponto, que diz olhos altivos. O que é isso? Olhos altivos são um distintivo do ser humano e indicam uma pessoa que se sente superior à outra, interagindo com ela com soberba e presunção. A própria expressão olhos altivos dá a impressão de alguém que olha para outras pessoas de cima para baixo, com desdém. Ou seja, Deus odeia o orgulhoso. Aquele que é orgulhoso, olha as pessoas com desdém, desdenhando das pessoas, se acha melhor que todo mundo, e o pior, muitas das vezes se comporta com essa atitude diante do próprio Deus, achando que Deus não está superior a ele, acha que Deus é um servo pronto para servi-lo, porém, Deus odeia o orgulhoso. Principalmente quando se trata de orgulhoso diante das outras pessoas. Irmãos, Jesus, ele mostrou um ministério de humildade, um ministério de se colocar no lugar da outra pessoa, um ministério de valorizar as pessoas. Valorizar as pessoas independente de raça, independente de cor, independente de religião. Valorizar as pessoas, valorizar o ser humano. E os olhos altivos, ele é o contrário disso. Ele se sente superior. Ele se acha melhor do que as outras pessoas. Ele é orgulhoso. E o seu orgulho o impede de se relacionar com Deus. O impede de fazer a vontade de Deus. E Deus, ele odeia o orgulhoso. Ele odeia aqueles que têm os olhos altivos. Segundo ponto que Deus odeia: língua mentirosa. Segundo a Bíblia, a língua mentirosa é condenada e vista como uma abominação aos olhos de Deus.
ela traz destruição e prejudica relacionamentos. A palavra de Deus nos exorta a falar a verdade em amor, a evitar a falsidade e a buscar a sabedoria divina para lidar com nossas palavras. Ou seja, o mentiroso, Deus odeia. Deus odeia a mentira. Deus odeia a língua mentirosa, as palavras mentirosas. E a mentira, né, é um pecado que te dá uma adoção, né? Porque a Bíblia fala que o inimigo de nossa mente, ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Ou seja, a Bíblia revela, né, que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, o mentiroso, ele ganha uma paternidade negativa na vida dele. Porque a mentira é do opressor. A mentira é do nosso inimigo, o inimigo da nossa mente. Então, Deus odeia o mentiroso. O servo de Deus, o filho de Deus, aquele que Deus ama, o amor que eu estou dizendo aqui, amor de relacionamento, aquele que ama Deus, se relaciona com Deus, ele vive na verdade. A mentira não faz parte da vida dele. A mentira não prevalece na vida dele. Ele luta pela verdade, ele fala a verdade, ele vive a verdade. E ainda que venham as consequências dessa verdade, ele está disposto por fidelidade ao Deus a qual ele serve. E por isso, Deus ama quem vive na verdade, porém ele odeia quem tem a língua mentirosa, quem vive na mentira. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Definição aqui para nós. Essas mãos que derramam sangue inocente realmente estão relacionadas com a violência, né? Essa expressão. Mas não podemos olhar apenas no sentido literal da palavra. Devemos ir mais fundo e olhar com profundidade. Aí vamos ver, né, que essas mãos que derramam sangue inocente, né, estão ligadas a injustiças, né, simbolizando as nossas atitudes. Né? Muitas das vezes as nossas atitudes, reações, ações, de repente por interesse ou por ser uma pessoa mentirosa, por ser uma pessoa orgulhosa, como são as outras coisas que nós falamos que Deus odeia, muitas das vezes deixam pessoas sangrando no chão. As atitudes, elas deixam pessoas sangrando, deixam pessoas destruídas, pessoas inocentes. Muitas das vezes, através de nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras, são constrangidas, são destruídas, feridas por nós. E Deus, ele odeia quem derrama sangue inocente com as suas mãos. Aqui vamos trocar a palavra suas mãos pelas suas atitudes, né? Porque Deus, ele odeia quem, com suas atitudes, com suas ações, derrama sangue inocente, destrói vidas, fere pessoas. Então, é mais um que Deus odeia. Também vemos aqui que Deus odeia, né, o coração que maquina imaginações perversas. É um coração que gera pensamentos pecaminosos. Coração que planeja o pecado, o erro. Deus odeia isso. O pecado premeditado. Você planeja fazer aquilo, você planeja para poder executar aquilo. E Deus odeia isso. É um coração que está inclinado para o pecado. Um coração que ainda não foi regenerado, que ainda não foi transformado, que ainda não foi lavado e curado através do Espírito Santo de Deus. Esse coração, ele está inclinado ao pecado. Ele está inclinado ao mal. E por isso ele planeja o mal. Ele planeja uma ação perversa. Independente, ele não quer saber as consequências, ele não quer saber das pessoas que vão ser feridas, que vão ser atingidas por isso. Ele simplesmente tem um coração inclinado para o mal, para a perversidade. E Deus, ele odeia quem tem um coração inclinado para o mal, que tem um coração inclinado para imaginações perversas. Também aqui Deus odeia quem tem os pés que se apressam em fazer o mal. Né? A definição, pés, significa algo que coloca a pessoa em movimento, em direção ao mal. Que se apressam, demonstram a vontade de fazer, correndo a vontade de nossa carne.
né? Pessoas que têm pressa de satisfazer a carne, pessoas que têm pressa de pecar, pessoas que querem viver no pecado, pessoas que estão entregues, né, que necessitam urgentemente de um encontro com Deus, de uma nova trajetória escrita por Deus, de uma mudança de direção, de caminho, para poder ser transformado. Deus odeia quem? Não é literalmente a pessoa, irmãos. Volto a dizer, é as atitudes. Deus odeia essa atitude de pessoas que se apressam em fazer o mal, que se apressam em pecar, que estão no caminho errado, contrário, errando e cada vez mais e mais longe da presença de Deus. Então Deus odeia quem tem os pés que se apressam a fazer o mal. Agora também tem aqui a testemunha falsa, né? O que é testemunha falsa? É uma pessoa, né, que a afirmativa, né, consciente, uma afirmação consciente de uma pessoa a respeito de um falso inverídicos, a respeito de fatos inverídicos ou contrários à verdade. Né? É uma pessoa que conscientemente ela dá um testemunho, um falso testemunho, que vai contrário à verdade. Ela tem consciência daquilo. Só que ela, por motivos de repente de alguma recompensa, de algum ganho, ou simplesmente por ser a sua, né, inclinação malífica, pecaminosa, essa pessoa dá falso testemunho, muitas das vezes contra outras pessoas, ou contra uma ou outras causas, e prejudicam pessoas, e Deus odeia quem dá falso testemunho. Deus odeia quem vai contra a verdade, porque Deus ama aquele que vive na verdade, aquele que tem atitude de verdade, aquele que segue a verdade, porque ele é a verdade. Entendeu isso aqui? Então Deus odeia a testemunha falsa, aquele que afirma conscientemente coisas contrárias à verdade, a realmente aquilo que aconteceu. E por último, ele odeia o que semeia intriga, contenda entre irmãos, né? Aquele que promove a discórdia. Deus, ele odeia. E o interessante é que o versículo diz assim, ó: coração perverso, a testemunha falsa, juras. Só que inicia aqui no: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, a 7ª, né, que é o que semeia contenda entre irmãos, ele abomina. Deus, ele abomina. É mais do que odiar. Aquele que arruma confusão entre os irmãos. Aquele que semeia intrigas. Aquele que semeia contendas. Aquele que leva, né, notícias para que aconteça o tumulto, o alvoroço, para que as pessoas venham entrar em conflitos, para que alianças sejam quebradas, para que relacionamentos sejam quebrados, para que amizades sejam quebradas. Pessoas que elas semeiam, ela tem prazeres em semear a contenda. Quem é chamado por Deus, quem tem uma vida com Deus, é um mensageiro de paz. Ele leva a paz, ele leva a amizade, ele elimina, ele acaba com o confronto, ele está ali para apaziguar a guerra. Ele é um mensageiro de paz. Mas aquele que semeia contenda, Deus, ele abomina essa atitude. Ele odeia, 6 coisas ele odeia, e a 7ª ele abomina, que é aquele que semeia contenda. Então, não carregue essa semente na tua vida. Atualize isso no teu coração, que o texto está nos ensinando aqui, ó. Essas 7 coisas, ela não pode existir na tua vida. Essas 7 coisas, olha: olhos altivos, orgulho, soberba, não pode ter na tua vida. Língua mentirosa, não pode viver na mentira, não pode ter a mentira na tua vida. Você é filho da verdade, você segue a verdade, então você tem que viver a verdade. Mãos que derramam sangue inocente, tu não pode ferir pessoas com atitudes e ações suas. O coração que maquina pensamentos perversos, tu não pode ter um coração inclinado para o mal. Tu tem que ter a tua vida transformada, lavada, remida, purificada, regenerada pelo Espírito Santo, para ter um coração inclinado às coisas de Deus. Pés que se apressam a correr para o mal. Tu não pode andar no caminho do erro, no caminho do pecado.
Tu tem agora uma nova trajetória, que é seguir os caminhos de Jesus, o caminho que vai te conduzir à vida eterna. A testemunha falsa que profere mentiras. Tu não pode dar falso testemunho. Tu não pode ir contra a verdade. Tu não pode ser alguém, uma pessoa que vai tentar invalidar a verdade. Porque a verdade tem que prevalecer. E por último, o que semeia contendas entre os irmãos. Você é um mensageiro de paz. Você é um apaziguador de guerra. Porque você carrega a verdade. Você carrega a palavra. Você carrega a presença. Então, atualize este provérbio na tua mente, no teu coração e na tua vida. E faça, tenha atitudes e reações contrárias a essas coisas que Deus odeia. Porque aí sim você estará vivendo uma vida com Deus, tendo Deus como teu amigo presente a todo tempo e vivendo o sobrenatural na tua vida, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa foi mais uma aula do nosso projeto Instruído na Verdade. Hoje nós falamos sobre Provérbios 6, do versículo 12 ao versículo 19. Esse é o terceiro episódio, já a terceira aula. Nós temos a aula 1 e a aula 2, que você não assistiu ainda, assista e compartilhe com o máximo de pessoas para que esse estudo bíblico, essa reflexão, esse aprendizado, essa instrução bíblica venha alcançar muitas pessoas. Amém? Graça e paz.